Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia. Começa mais um episódio do Pod Jus Podcast, onde a justiça ganha voz. E hoje temos um tema muito interessante, muito atuante, muito vibrante na sua vida e na sua carreira jurídica, né, doutora Suelen? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Jus Podcast. E com certeza, doutor Leandro, será um tema, na verdade, atual, relevante e que vamos trazer aqui para debate. E a pessoa que a gente trouxe, a convidada, tem respaldo jurídico, científico para falar sobre, né? Com certeza. Vamos ao currículo da nossa entrevistada. Não é só um currículo, é um livro, né? É um livro, é um pergaminho. Como eu gosto de falar aqui, é um pergaminho. Então, a doutora Isadora, ela é doutoranda em Direito pela Unicamp na área de Cidadania Digital, mestre em Psicologia Social pela Univasf, advogada, secretária-geral adjunta da OAB Petrolina, professora, palestrante, pesquisadora, com Bolsa CAPES. Prazer, seja bem-vinda ao Pod Jus Podcast, doutora Isadora. Muito obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? Não sei que horas vocês estão assistindo. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Desde que eu soube da existência do Pod Jus, eu queria estar aqui. Então, admito que eu dei indiretas. Olá, eu sou pesquisadora. Eu gostaria de ser ouvida. Minha pesquisa é relevante. Por favor, me chamem. E aí, o convite chegou. Então, eu estou muito feliz em estar aqui hoje. A alegria é nossa, Com né? certeza. De trazer alguém com uma bagagem tão grande. Eu costumo falar, tanto em sala de aula, sem ser na presença da professora Isadora, eu falo, nossa, Isadora é uma inspiração. Porque assim, tão nova, e óbvio que a gente não está aqui para falar de idade, mas a gente vê, né, que quando a gente traça essa carreira na acadêmica, a gente começa pós-graduação, mestrado, doutorado, então a gente bota isso mais a longo prazo. Isa, não. Você acabou trazendo isso já mais para próximo. Você investiu mesmo, né? Saiu, terminou um, começou o outro. E isso realmente é um exemplo. E eu me inspiro em você, inclusive, eu até já falei que eu queria sentar com você, a gente já até confabulou sobre isso, para você contar suas experiências, porque é importante também a gente já pensar nessa, em galgar outras etapas na vida acadêmica. Porque às vezes a gente, na parte prática, a gente investe tanto na advocacia que às vezes acaba, né, deixando de lado um pouco isso, e a gente vê que você investiu tanto na advocacia como na parte acadêmica também. Então, só parabéns. E nós que ficamos felizes por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Pod Jus Podcast. Muito obrigada. Então, começando aqui já para dar início à nossa entrevista, já com uma pergunta aqui bombástica para trazer para a doutora Isadora responder para a gente. Isa, a gente costuma dizer, na verdade, veio de doutora Carla Teixeira. Isso. Ela disse que aqui é uma armadilha. E a gente perguntou por quê. Ela disse que o entrevistado fica tão à vontade que às vezes fala e perde o tempo. E a ideia justamente é essa do podcast. O tema jurídico que às vezes é sensível, mas é importante se discutir, é importante se falar e de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, possível. E aí o podcast ele surge nessa perspectiva. Vamos falar um pouquinho, então, sobre exclusão algorítmica. O que significa na prática, de que forma a tecnologia ela poderia conectar ou desconectar sutilmente mulheres, como é que acontece isso, como é que a gente pode explicar para o nosso telespectador sobre essa possível ou já afirmando essa exclusão algorítmica das mulheres. Então, aí é uma pergunta com várias perguntas, né? Deixa eu contextualizar aqui. Primeiro, eu acho interessante falar que aí é um recorte de uma pesquisa em andamento, tá? Eu pesquiso discriminação e violências contra a mulher na era digital. E aí entra algoritmo, entra inteligência artificial, entra redes sociais. E, na verdade, é tudo ligado. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Eu acho que o primeiro passo é a gente falar de algoritmo. A gente acha que a gente nem está entrelaçado ao algoritmo, mas a todo momento a gente está sendo regido pelo algoritmo. Eu costumo dizer até que eu tenho medo, porque às vezes a gente está aqui
Aí a gente fala sobre as lojas americanas, por exemplo, já começa a aparecer no Instagram de vocês. Isso. Não sei se isso acontece, mas comigo acontece. Pode ser coincidência ou não, mas eu acho que é o algoritmo ali já funcionando, né? Eu mesmo pesquisei o quê? Eu pesquisei uma chuteira pro meu filho e agora no Instagram, no Só e-mail, aparece chuteira. pode até falar, Centauro, Netshoes, esses negócios, Dodora, mano. Você passa no Instagram, passa 2, 3, tá lá a propaganda de uma chuteira. Ó, pessoal, ele tá querendo dizer que não é publi, mas tá aparecendo aí pra Isso ele. é verdade, é verdade. Então, o algoritmo, ele é alimentado por pessoas. Vocês sabem que é um conjunto de dados. Então, o pessoal de TI vai lá e alimenta esse algoritmo com informações já existentes. Então, ele não funciona como uma coisa autônoma. Ele é alimentado de informações e, a partir dessas informações, ele é administrado para dar aos seres humanos, às pessoas que vão utilizar, o que elas querem. Ele é feito para dar o que a pessoa quer. Por isso que a gente tem isso. Quando pesquisa uma coisa, aparecem várias coisas relacionadas ao seu interesse. E aí, qual o primeiro problema? No momento, a maioria das pessoas que trabalham com TI são homens. Então, se você imagina que o algoritmo ele é alimentado por pessoas, ele é alimentado por homens. E isso faz com que tenha opiniões embutidas. Ele não tem como ser neutro, porque são informações de pessoas que colocaram no sistema. E se essas pessoas são majoritariamente homens, então tende a ter aí um pouco mais de machismo, um pouco mais de discriminação com minorias, porque reflete quem está alimentando o sistema, certo? Uhum. Então, aí é o primeiro ponto do problema, que seria como o algoritmo funciona. E quando eu falei que ele está em todos os lugares, ele realmente está em todos os lugares. A gente acha que o Google é neutro, a gente esqueceu que o Google é uma empresa privada, a gente esquece que as redes sociais são empresas privadas, a gente esquece que os sites são redes privadas. Então, eles sempre vão usar os algoritmos em sua função, no sentido de o que eles querem obter com aquilo. A nossa pesquisa não é neutra, nossos resultados não são neutros, tá? Isso já foi superado, mas tinha uma época que, se você pesquisasse mulheres negras no Google, apareciam macacos. Isso Absurdo, é uma né? violência absurda. Isso foi superado porque foi denunciado a uma rede internacional de direitos humanos que isso não poderia acontecer, mas isso é um racismo estruturado no algoritmo e que ainda existe. Teve até uma polêmica, porque a gente está no auge de pegar a inteligência artificial e pedir para criar uma imagem, né? Você bota o prompt, que é de tipo, eu quero minha imagem com tal fundo e não sei o quê. E aí, essa política, que eu não vou citar o nome, ela pediu que fizesse uma mulher negra dentro da comunidade, muito colorido e etc. E a inteligência artificial fez ela armada. Então, isso mostra várias vertentes que exibem que não é neutralidade em momento nenhum. Só por colocar a comunidade já foi atrelado à violência. Uhum. Por isso que eu falo minorias. Apesar da minha pesquisa ser voltada para mulheres, é minorias no geral. O algoritmo ele é discriminatório com todas as minorias. Qual o tema geral, Isa, da sua pesquisa? Só para a gente contextualizar. Então, violência na internet e algorítmica contra mulheres. Entendi. E aí eu entro dentro de várias violências que ocorrem em razão do desenvolvimento do algoritmo, da inteligência artificial, das redes sociais e de falhas ou ausências legislativas. Você pensa, então, que talvez tenha dado um salto maior com o uso das redes sociais? Porque o racismo já está um pouco enraizado na nossa sociedade, né? A gente vem tentando contra isso, tudo certinho. Mas com o avanço da tecnologia, agora com o uso da inteligência artificial, você acha que potencializou? Ou já é algo que existia, estava mais camuflado, vamos dizer assim? Na minha pesquisa, eu defendo que ampliou os problemas que já existiam pela facilidade de comunicação e também criou novas formas de violência. Entendi. Porque também foram criadas violências que antes não eram possíveis. Por exemplo, o vazamento de imagens,
usar inteligência artificial para criar pornografia com rostos de mulheres. Inclusive, muitas famosas foram afetadas por isso. Por exemplo, Mel Maia, não sei se vocês conhecem, uma atriz da Globo, fizeram uma imagem dela tendo relações sexuais com um chefe do tráfico. Foi mesmo. Pegaram o rosto dela e fizeram essa imagem com inteligência artificial. Então, quantas repercussões isso pode ter na vida de uma mulher? Na minha pesquisa, eu trago um caso de uma professora que um aluno fez isso com ela e ela foi demitida. Porque, apesar de ser uma imagem falsa, a escola entendeu que manchava a imagem da escola. Mas, Isa, não caberia um processo judicial, não, nesse aspecto? Ou nesse exemplo que você deu, houve essa judicialização? Houve a judicialização, foi comprovado que foi uma imagem criada por inteligência artificial, só que tudo que entra na internet, ela não sai. A pessoa, mandou excluir, mas e quantas pessoas compartilharam aquela imagem, salvaram? A qualquer momento aquela imagem ressurge e a violência é revivida. Então, esse é o grande problema. Que seria também um eixo da sua pesquisa, talvez essa exclusão dessa imagem gerada? Tô pensando aqui, não sei se mas se for, você me confirma, senão a gente debater. Seria qual a punição adequada, porque a punição não é só criar a imagem, Sim. É compartilhar, é salvar, é publicizar aquela imagem, porque todas são formas de violência contra a mulher. E existem pesquisas que, sim, as violências na internet, em sua maioria, são contra mulheres, assim como na vida real, digamos assim. Porque a gente não pode dizer que a internet está fora da vida real, né? Ela é um reflexo da nossa sociedade. Inclusive até influência política, né? Tem um documentário, acho que foi da eleição do Trump, que foi utilizado, pelo menos é o que narra o documentário, do próprio algoritmo para poder direcionar para os eleitores o que era interessante. Proposta A para eleitores de tal segmento, vamos dizer assim, proposta B para tal segmento, e isso acabou ajudando a elegê-lo na época. Não foi dessa última agora, a gente está em 2025, mas a anterior. Ele conseguiu mais do que isso, ele conseguiu derrubar a rede social do oponente. Foi mesmo? Foi. Não lembro desse detalhe. O que fere vários direitos fundamentais, né? O direito fundamental de expressão, manifestação de pensamento, porque a rede social, ela se tornou uma forma de você criar debates, de você divulgar informações. Então, quando você derruba a rede social do outro, você está quebrando como ele se manifesta com os possíveis votantes, por exemplo. Não fica, vamos dizer assim, em pé de igualdade, né? Que um teria o direito e o outro não. Por isso que é bom lembrar que a gente não está falando de uma esfera pública que é protegida, que é neutra, que é publicizada. Tanto que chamam de caixa preta do algoritmo. A gente não sabe como é que ele é alimentado e como é que esses vieses eles vão interferir, de fato, na vida das pessoas. Mas aí, voltando aqui para o caso das mulheres, como eu tenho falado, tudo a gente, na verdade, está lidando com empresas privadas. Quando a gente acha que é pública, né? A gente faz uma pesquisa achando que o resultado vai ser imparcial. Fiz uma pergunta ali e vai aparecer uma resposta neutra, do jeito que veio ao mundo, como se eu pegasse um dicionário e tivesse o conceito original da palavra. E não é assim que funciona. E aí, eu percebi a exclusão algorítmica das mulheres no sentido... tanto nas redes sociais, que eu acredito que a gente vai falar mais à frente, mas tem outros casos emblemáticos. Por exemplo, teve outra polêmica envolvendo a Amazon, que, historicamente, os homens eles estão mais fortes no mercado de trabalho há mais tempo. Vocês sabem disso, sim, né? Aí já entra um pouco também da trabalhista, né? Essa discrepância entre mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo, mesmo assim, são remunerações distintas. Pois é, você vai adorar esse exemplo como advogada trabalhista. A Amazon colocou uma inteligência artificial para analisar os currículos que eram enviados para determinado cargo. E aí, mesmo quando a mulher tinha mais formação, tinha um currículo mais aprimorado, todo o currículo de mulheres foi excluído do processo seletivo profissional, porque o algoritmo dizia que homens trabalhando era melhor. Nossa. E aí a Amazon foi denunciada, teve que rever isso, tirar esse algoritmo, tirar essa inteligência artificial, rever os currículos, porque realmente foi totalmente discriminatório. Então, é um exemplo de discriminação algorítmica contra mulheres. Como eles têm um histórico de mais homens trabalhando, a inteligência artificial supôs, né, vamos dizer assim,
Mas aí eu acho que tem a alimentação por trás, né? Que então, foi que você que é o que eu falei. Se são homens que alimentam, eles vão dizer que homens trabalham melhor. Então, os currículos das mulheres foram simplesmente descartados, mesmo quando tinham formação superior à dos homens. É um absurdo, viu? Rapaz, e quando a gente parar pra pensar, assim, de... Não, na realidade, ok, uma pessoa analisou, mas quando você... Não, a pessoa alimentou um sistema, vamos dizer assim, que é a inteligência, e a inteligência, ela automaticamente exclui por conta dessa alimentação. Rapaz, só na primeira pergunta a cabeça já foi... Vum. Não, e várias respostas. Eu aqui já perguntando um monte de coisa. Mas, doutora, vamos lá a segunda pergunta. Gente, você que está nos assistindo, compartilha o nosso link, entre nas nossas redes sociais, lá no Instagram, comente, mande no direct. Se você tem uma ideia, se você tem uma proposta de trabalho, alguma coisa, para ser apresentada aqui no PodJus Podcast, mande lá no nosso direct. Vamos ter o prazer de recebê-lo aqui e estamos de portas abertas para te recebê-lo. Doutora, e se inscreva no nosso canal do YouTube, em breve nas outras plataformas, em breve. A gente precisa de tempo para sentar e ver isso, mas compartilhe o link do YouTube para seus amigos, seus parentes, para poder estar compartilhando esse conhecimento. O conhecimento, ele é enriquecedor, ele liberta, então contamos com a sua colaboração. E, doutora, voltando aqui à pergunta, existe uma linha tênue entre moderação e conteúdo, né? E censura digital ao movimento feminista. Na sua opinião, o que diferencia essa censura digital de um debate saudável? Quais os riscos dessa prática na luta por direitos? Então, quando a internet teve o crescimento, né? A primeira proposta seria que todo mundo teria acesso tanto à informação quanto a informar, e assim todos teriam a oportunidade de manifestar seus pensamentos de forma livre, digamos assim, defendendo seus direitos. Mas não foi o que aconteceu, tá? Por quê? Porque existe a censura digital ao feminismo, e aí eu até puxo para também violência nas redes sociais. Existem casos já comprovados de que nas redes sociais, como eu falei, são empresas privadas, né? Uhum. E aí você sabe que, de acordo com as curtidas e os interesses demonstrados pelos usuários, é que algumas postagens vão ter mais visibilidades do que outras. Então, tem se mostrado que, apesar de alguns grupos feministas conseguirem marcar reuniões, ter opiniões publicizadas, ter pesquisas divulgadas, ainda existe censura ao ponto de tirarem postagens, de bloquear, excluir contas, de censuras às imagens. Um exemplo que eu trouxe mesmo foi o Facebook. O Facebook, quando postaram a Marcha das Vadias, que apesar do nome, o nome é para chocar mesmo, né? A Marcha das Vadias surgiu porque um policial disse que as mulheres não seriam estupradas se vestissem melhor, né? Como se a culpa do estupro fosse das mulheres. E aí todo ano acontece a Marcha das Vadias e etc. Na verdade começou em Boston e por aí vai. Mas o fato é que quando essas postagens foram parar no Facebook, o Facebook excluiu. A postagem falando sobre? As postagens da marcha. Isso significa o quê? Que a existência da marcha chega a menos pessoas, que menos pessoas vão saber que ela existe, qual é o significado dela, né? A importância. Da importância e etc. E o motivo da exclusão foi o argumento de que as mulheres estariam um pouco vestidas. Se elas estão reclamando que a roupa não tem nada a ver com o estupro, elas teriam que se manifestar de alguma forma, correto? Então o Facebook foi lá e excluiu. Isso é o quê? Censura ao feminismo, é violação de manifestação de pensamento, é manifestação do direito de informação, desigualdade com mulheres, né? A gente lembra, né? Todos são iguais perante a lei. Aí no inciso 1º, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então todos não é suficiente. Você tem que dizer que homens e mulheres são iguais. E mesmo assim não são iguais em momento algum, né? Então,
quando a gente pondera aí a liberdade de manifestação de pensamento, existe alguns ambientes que a gente está conseguindo falar mais, mas aí existem outros ambientes em que algumas pessoas ainda conseguem a exclusão de conteúdos, mesmo que não esteja ofendendo ninguém. Era uma manifestação lícita, não violenta, não tinha postagens de violências, mas só por ser Marcha das Vadias e ter essa temática, o Facebook decidiu que esse conteúdo não era para continuar lá. Enquanto isso, tem grupos no Facebook sobre misoginia, sobre mulheres são inferiores a nós, sobre mulheres são burras. Então, isso é uma linha de igualdade de manifestação de pensamento. É o quê? É uma censura. É uma censura a qualquer manifestação de pensamento feminino. Na minha pesquisa, eu até trago algumas citações que as mulheres passam a ter medo de se manifestarem, tá? Um dia desses eu comentei numa postagem do Instagram que o pessoal tava perdendo o controle sobre o que era vandalismo e o que era liberdade de manifestação de pensamento. E eu trago aqui até um exemplo que vocês podem discordar de mim, mas foi quando queimaram a estátua da Havan. Sim, lembro. Comentei isso lá, porque só porque você é contra um político ou a empresa, não significa que você pode ir lá e botar fogo no patrimônio. Aí eu botei esse comentário lá. Eu nem costumo participar de barraco, viu? Mas botei esse comentário lá porque eu não aguentei. Aí eu coloquei, estão confundindo liberdade de expressão de pensamento com vandalismo. Eu nunca tive tanto ibope na internet. A galera me atacando, como se eu tivesse, assim, defendendo, me posicionando politicamente, dizendo que eu era a favor de tal governo, de não sei o quê, o que é que aquilo ia influenciar na educação. Aí eu só respondi o seguinte: ninguém pensa, né, que essa empresa que muitos criticam fornece trabalho para muitas pessoas, que esse botar fogo, que foi incendiar a estátua, pode ter causado não só prejuízos financeiros, mas botar a vida de alguém em risco. O Corpo de Bombeiros teve que trabalhar para apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros tem culpa se alguém odeia a loja ou se alguém odeia o partido político. E foi constatado, gente, que eu vi que parece que foi um rapaz, e não tendenciando por ser uma mulher, uma pessoa que colocou fogo. Foi questões políticas, foi criminoso, né? Mas sim, constataram qual foi a motivação? Não, eu não cheguei a pesquisar isso. Eu só falei que você não pode sair depreciando uma estátua, um patrimônio alheio, particular, né? Ou público até, sim, só porque você não concorda. É igual a Sereia ou Iemanjá, que tem no meio do Rio São Francisco, que teve gente já que tentou botar fogo. Eu soube uma vez que estavam querendo tirar, não foi? Foi, tava um movimento para tirar. Tanto a de Petrolina, né? Eu não sei qual é a imagem que está atrelada. Eu acho que é a da Sereia. E aí tem Sereia, o né? Nego d'Água. E o Nego d'Água aqui em Juazeiro. Então, o pessoal confunde muitas coisas, né? Mas a Sereia, depois disso, botaram fogo nela. Só que ela não pegou fogo porque ela tá dentro d'água. Olha. E também é um prejuízo, independente de bandeira partidária, né? A empresa, como a doutora falou, a empresa ela oferece empregos, emprega muita gente, diretamente e indiretamente também. Está localizada na nossa cidade aqui vizinha. Traz bastante recursos, né, de utensílios e tudo para a nossa região. E também o prejuízo, né, porque eu não sei qual foi o prejuízo que causou em termos financeiros, mas como a doutora falou, põe várias coisas em risco. E eu acho que ali próximo funcionam as unidades de hospitalares, né? Tem uma faculdade ali próximo. Tem uma faculdade, tem hospitais, tem pessoas que moram lá perto. Então imagine se esse incêndio se alastra e quantas vítimas existiriam em razão de uma opinião de alguém, seja político ou não, que se incomodou por uma estátua. E que não se justifica, né? A opinião política fazer aquela tipo coisa, se você não gosta, você não anda. Se você não gosta, você não faz. Mas isso não quer dizer que você tem que limitar as outras pessoas. É lembrar mais uma vez do direito, né? Que você tem liberdade de manifestação de pensamento desde que você não vá ferir os direitos das outras pessoas. Ou seja, tem a sua opinião, mas seu limite é
o direito do outro, né? Você pode não gostar de alguém, mas isso não significa que você vai sair ofendendo essa pessoa, porque já entra num crime, numa contravenção penal. Então, é sempre lembrar de respeitar o próximo, independentemente da sua opinião. Inclusive, eu até brinco, quando eu ministro aula no primeiro período, introdução ao estudo de direito, eu boto uma imagem que é um meme. E aí eu gosto para poder contextualizar e deixar a aula mais leve. E esse meme é assim, que sua opinião é burra. E aí eu uso o meme como exemplo para debates em sala de aula, porque às vezes muitas vezes o ambiente de sala de aula, ele é para ser um espaço de debate, né? Óbvio, construtivo, com argumentação lógica, de fundamentação, obedecendo princípios. Então eu falo, olha, apesar de você não concordar com a opinião do colega, mas é importante você respeitá-la, né? Porque parte dessa premissa, todo mundo tem um direito, desde que eu não ultrapasse o direito do outro. Então, eu sempre brinco em sala de aula, tentando de forma mais leve para dizer assim, olha, ok, você pode falar, porém, tem uma limitação aqui, não é tudo que você pode falar. E é engraçado que eu vi, não sei se vocês acompanharam, tem um Instagram, que é um rapaz que ele sai entrevistando algumas pessoas. E aí perguntando o que ele acha. Vou entrar um pouco em política, mas nada partidária, tá, gente? É só o meme. Sim. E aí ele comentando assim, o que você acha? Você acha que tá sofrendo uma censura? Tá? E aí ele começa a perguntar, ele disse sim, eu acho sim, que tem que mudar e não sei o quê. E ele fala, mas o senhor tem o direito de estar aqui falando, não tem? Aí as pessoas já ficam assim, tipo, sim, é verdade, eu tô reclamando de algo que eu tenho direito. Porque se fosse em outro tempo, por exemplo, na ditadura, ninguém ia conseguir... Por exemplo, nós não poderíamos estar aqui reunidos falando sobre temáticas que são tão relevantes e pertinentes. Então, eu acho importante e eu acho inteligente a forma como ele traz isso. Ou seja, ele pergunta para a pessoa e a pessoa meio que se toca, ela fala, para assim e fica pensando, realmente faz sentido. Então, eu acho importante também. Se me permitem falar aqui, quando eu fiquei sabendo, né, da existência do Podjus e que eu conhecia, né, os idealizadores, eu fiquei muito animada em participar justamente porque eu acho que esses momentos de comunicação que são amplamente divulgados graças à internet, né, a gente tá fazendo alguns julgamentos em relação ao algoritmo, a divulgação de informações na internet, mas esses locais em que a gente pode conversar mais abertamente sobre alguns assuntos pode esclarecer muitas coisas para muitas pessoas. Quem me conhece sabe que por onde andar eu vou estar defendendo o direito das mulheres e em todo momento que eu ver uma violação eu vou dizer, isso aí não pode. E aí eu sou professora também, assim como a professora Suelen, e eu dou aula de direito constitucional, né? E aí, uma vez, um aluno negro me disse que não existe racismo. Eu passei por isso também, eu acho até que eu sei qual é a sala. Pois eu acho que é o mesmo aluno. E aí, trabalhamos juntas. Inclusive, eu debati, mas você não acha não que existe? Não acho. Isso me encucou, inclusive. Ficou assim, eu até comentei com a Ana Luísa, comentei com outras pessoas, eu falei, até com Carla, eu comentei que ela estava falando sobre também algo na mesma temática. E aí eu fiquei assim, pensativa, reflexiva sobre o tema. Desculpa, professora Isadora, acabei te interrompendo, mas é porque realmente me deixou embasbacada pela situação, assim, da fala. Mas aí eu tentei verificar qual era o contexto que ele estava falando, mas, enfim, talvez não... Eu tentei, mas eu vi eu vi que eu não convenci ele, não. Eu também não consegui. Mas onde eu queria chegar é que, muitas vezes, nós mulheres... Desculpa excluir o senhor nesse momento. Nós mulheres, muitas vezes, sofremos violência de gênero e não sabemos que estamos sofrendo violência de gênero. Por exemplo, sempre que eu posso, eu tô nesses ambientes. Sempre que quiserem me chamar, eu venho, tá? Não me faltam ideias, temas e vontade de conversar. Aqui a gente sempre tem a versão 2.0, né, doutor? Sempre tem um retorno. Vamos botar a doutora Isa 2.0. Pois e aí o que é que acontece? Eu dei uma palestra uma vez e falei de algumas violências de gênero que as pessoas não acham que é violência de gênero. Tipo, o parceiro ou a parceira, que pode acontecer em qualquer tipo de relação, limpou que você dê a senha das suas redes sociais, ficar com seus documentos, receber o seu salário. Tudo isso é violência. E aí eu lembro que eu dei essa palestra, né? Ministrei essa palestra, e aí no final a menina disse bem assim... meu esposo fica com os meus documentos.
E eu nunca parei para pensar que isso era uma violência. Porque o que é uma pessoa sem os documentos? É verdade. E por que ele fica com os documentos pessoais dela? Né? Por que ele tem que ficar? Então, assim, eu acho que ambientes como o Podjuiz servem também para conscientizar pessoas que não estão vendo que estão sofrendo violências, mas estão. Porque a violência, às vezes, é enrustida. Uhum. Ela é enrustida de um ato de cuidado, um ato de carinho, e muitas vezes, pela carência das relações que nós, seres humanos, temos, a gente não percebe que está sendo violentado. Nem toda violência é explícita, é agressiva, vai causar dor. Algumas violências são silenciosas. Inclusive, até no próprio ambiente de trabalho, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu ontem tive a oportunidade de acompanhar uma perícia e Léo foi comigo. E, nossa, foi assim, totalmente desgastante pela pessoa do representante da empresa. Ele a todo momento querendo, de certo modo não, tentando me calar mesmo, e de comentários sutis assim, é porque a senhora está começando, né? Deixa eu explicar como funciona a perícia. Aí eu disse, não precisa, eu sei como funciona. E ele rindo de uma maneira que você, assim... Ironicamente, né? E você não conseguia, às vezes... Eu perdi a paciência, inclusive. A doutora Suelen, quando dava o tom de voz, ele dava um tom de voz mais. Quando eu falava alguma coisa, ou me expressava dentro do ambiente da audiência, da perícia, né? Ele não revidava. Ele se calava um pouco. Ou então ele saía de cena, dava uma volta e voltava. Mas quando a doutora Sueli se expressava, aí o caldo entornava. E foi assim, um tentando falar mais alto que o outro, você acredita? Nesse sentido, teve uma hora que eu falei assim, o senhor me respeite. Porque ficou assim, Isa, numa situação tão gritante, tão estressante, que eu nunca tinha, inclusive cheguei em casa falando outro, eu nunca tinha vivido uma violência tão grande como eu vivenciei ontem. E nesse sentido, também rebatendo e falando e argumentando, mas sim, foi algo muito surreal. Inclusive, o meu cliente já tinha passado por isso, e é um homem, dessa conduta desse preposto dessa mesma maneira, de sempre tentar invalidar. Não, deixa eu lhe explicar, porque eu sei que você não sabe como é. Então, assim, é algo realmente que está muito explícito e acaba adoecendo no ambiente de trabalho. Por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque são pessoas que lideram, mas que não sabem liderar. Não têm condição técnica, cognitiva de liderar uma determinada pessoa, porque assim, ele quer sempre ultrapassar, seja ele homem e principalmente, e pelo que eu vivenciei ontem, com mulheres também. Ou seja, existe em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Posso dar um exemplo também? Por favor. À vontade. Infelizmente, um mês atrás, eu passei pela primeira violência de gênero na audiência. Nós todos somos advogados, né? E aí eu tava na audiência presencial de Uscapião e tudo mais. E aí o outro advogado, ele repetiu várias vezes que ele tinha 82 anos. E que não precisava trabalhar para aquilo e não sei o quê. Mas o problema não foi nem esse. O tempo todo ele me chamava de mocinha, sendo que eu era advogada da outra parte. E aí, teve uma hora... A gente sabe qual é o procedimento, né? O procedimento do processo. Só para exemplificar aqui, nós levamos as partes e levamos as testemunhas para serem ouvidas para o magistrado averiguar qual seria o melhor direito, digamos assim. Quem tem direito à área, né? Já que a Uscapião, ela é justamente em relação à propriedade de um bem imóvel, nesse caso. E aí ele falou bem assim, a mocinha, como é muito jovem, não entende que as minhas provas documentais já são suficientes. Vossa Excelência, peço que dispense a oitiva de testemunhas arroladas pela outra parte, porque eu entendo que não há necessidade. Ele entende, é o pensamento dele. Aí eu falei, Vossa Excelência, eu insisto, já que eu arrolei as testemunhas dentro do prazo e estão todas aqui. As testemunhas foram ouvidas e aí eu tô falando isso porque muitas vezes gravem as ofensas, tá? Nesse dia eu fiquei tão chocada que eu não gravei as ofensas, eu queria ter gravado. Por isso que eu queria dar esse exemplo. Né? É permitido gravar, tá? O áudio. E eu queria ter gravado porque a ofensa não foi só essa. E ele, inclusive, mentiu durante a audiência. Porque para se colocar superior a mim, eu tenho 6 anos de advocacia, né? Ele disse que tinha 50 anos de advocacia.
E aí eu fui olhar o número da OAB dele depois. Ele mentiu. Não tinha esses 50 anos. Sabe por que ele não tem 50 anos? Porque ele tem... O número dele é mais novo que o do meu pai, e meu pai tem 30. Entendi. Só se ele começou antes, ou seja... Como foi que ele começou? Ele estava podia? advogando de forma irregular, sem registro na OAB, porque a OAB dele é mais nova que a do meu pai. Meu pai tem 30 anos de advocacia e o número era muito posterior. Para quem não sabe, quando a gente tem um registro, o número vai sempre crescendo. Então dá para saber quem são os antigos e quem são os novos. Então, até nisso, ele mentiu e ao tempo todo me chamava de mocinha durante a audiência. E, inclusive, eu pedi para constar em ata e o juiz disse que não houve ofensa. Nossa, totalmente ofensivo. É outra ofensa, né? Foi outra ofensa. Duas então, ofensas na mesma audiência. Nesse dia eu fiquei muito chocada. Não tive a ideia de gravar. Não tive a ideia de gravar, não porque... eu acho que todo mundo deveria sair processando todo mundo. Na verdade, quando eu saí, eu tentei novamente conversar com ele e ele teve a mesma postura. Eu falei, não gostei da forma que o senhor falou comigo, fora da audiência, porque o juiz chegou a um ponto e disse bem assim, se os advogados têm divergências, por favor, conversar sobre isso fora da sala. Entendi. Sendo que eu nunca tinha visto esse senhor na minha vida. Depois eu fui fazer uma pesquisa, quem era, por óbvio, né? Mas, enfim, quando eu saí, eu fui abordar ele novamente e ele disse que não falou nada ofensivo. Talvez eu era muito jovem e não entendia a linguagem dele. Ai, meu Deus, sério? Ou seja, só piorando a situação. Só piorando. E aí, como eu não gosto de sair da educação e perder o meu direito, né? Porque eu acho que quando você passa a ser uma pessoa ofensiva, você desce, né? Então, tudo bem, obrigada pela atenção e segui em frente. Mas serviu de aprendizado para gravem falas ofensivas, não só necessariamente na advocacia, mas em qualquer lugar. Porque pode sim ser crime, pode sim gerar uma sanção. A gente sabe, por exemplo, que dentro da advocacia, que é o que caberia aqui, ele poderia ter que se retratar. Pela forma, fazer uma retratação, fazer uma representação para ele se retratar a forma como ele se dirige a uma advogada, mulher e jovem. Eu até falei com alguns colegas, se fosse um homem isso não teria acontecido, mesmo que fosse mais novo do que eu, não teria acontecido, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza absoluta. E o mais doido de tudo, Isa, é que assim, num mundo que, pelo menos no recorte, que é o recorte jurídico, que não deveria acontecer, a gente vivencia isso também, né? Ou seja, é em audiência, é fora de audiência, cria-se um estereótipo de que a mulher, ela não tem a mesma imposição que o advogado homem. Léo, você tá de minoria aqui, viu? Mas não tem, é diferente como funciona. E, tendenciosamente, também a questão da idade. Como se o número da OAB definisse competência, né, daquilo que você pode fazer. Você pode ter pegado a carteira naquele dia. A mesma competência que você tem, o advogado mais velho tem, ou vice-versa. Por quê? Não vai definir. Eu entendo pelo menos dessa forma. Mas ainda é uma violência que a gente vive de forma estrutural, de forma enraizada, né? E só para encerrar o meu raciocínio aqui, doutor Léo, aqui, não se sinta minoria, tá? Eu acho que um dos pontos positivos aqui é que você, homem, que também está assistindo, se coloque no lugar da outra pessoa, saiba agir sem violência, saiba respeitar o próximo, independente de ser homem ou mulher, superior ou inferior em relação à relação do trabalho, tá? Respeitar o próximo é obrigação de todos, independente do gênero, da sexualidade. Então, você que é homem, você pode, a partir de hoje, desse podcast, repensar sua vida e melhorar suas condutas. Inclusive, eu falei de Léo de minoria só pelo quantitativo aqui na sala, mas Léo é um gentleman. Inclusive, por isso que eu gosto de chamá-lo, porque a gente anda assim, tem uma mesma sintonia nesse aspecto. Ele é super cortês em tudo, com todo mundo. Eu nunca vi Léo... Pelo menos nunca vi perder a cabeça com ninguém. O trato, seja com homem, com mulher, o respeito sempre é o mesmo. Tinha tudo pra gente perder a cabeça, né? Pela situação que se arrolou na mesa da perícia, né? Na entrevista de perícia, que nem foi no campo. No campo houve outras violências também, em termos de postura, de conversa. Mas a gente conseguiu se posicionar dentro do contexto da perícia que
chegou um momento que ele não tinha mais voz, ele não conseguia mais, ele queria impor condições, queria as informações, ele queria ser escutado, entendeu? E os próprios meninos já não estavam mais escutando eles. O próprio perito não estava mais dando voz a ele, entendeu? Ele estava tentando provocar todos para desestabilizar o ambiente e se sobressair, mas não conseguiu. Foi uma luta. Nós dizemos que a gente começou a perícia às 7 da manhã e foi terminar, já era quase 1 da tarde. Foi quase 1 da tarde. Por causa de situações que foram colocadas se desnecessárias. Mas vamos lá. É você, não? Sou eu? Não, é você. Porque eu fiz várias perguntas. Eu fiz a segunda. Pode fazer a terceira, Léo. A terceira? É. Não, mas foi eu que fiz a segunda, não? Mas vamos lá. Vamos. Mas, apesar que a gente já tava num tema... porque a gente avançou... A gente avançou dentro do tema que a gente trouxe para a doutora Isadora, era a respeito do assédio. Do assédio em relação ao público feminista, né? Eita, meu Deus, hoje não sai não essa palavra. O público feminino. Não, o público feminino. Né? Femininismo. Não, a última pergunta de não. vocês foi a censura digital ao feminismo. Então, agora seria violência contra a mulher nas redes sociais. Quem vai me perguntar isso? Eu. Tá vendo? Gente. Eu adoro Isa, sério. É maravilhosa. Isa, é porque o assunto ficou fluido que a gente foi perguntando outras coisas e saiu um pouco do roteiro. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Qual é o maior erro que as vítimas de assédio ou importunação sexual cometem no ambiente online? E qual a sua dica de ouro para proteger provas digitais, por exemplo, para um futuro processo? O que você indicaria? Um exemplo que você teria? Na verdade, eu acho que o problema não é nenhum desses. O problema é a falta de denúncia. Falta de denúncia. Como é um problema que repercute no âmbito social, já que está relacionado, o assédio, principalmente relacionado ao trabalho, né? A mulher tem medo de denunciar e ficar como a mulher que processa a empresa que trabalha e aí depois disso ela não vai aguentar mais trabalhar lá e vai ter medo de não conseguir outro emprego. Eu acho que o principal ponto é isso. Até porque a vítima, até perceber que é um assédio sexual virtual, ela vai sofrer muito antes. Porque eu gosto de dizer, pelas minhas pesquisas, tá? Pode ser que existam opiniões divergentes. Mas que o assédio sexual, ele começa virtual, mas ele se expande. É assim, você recebe imagens de conotação sexual, dizendo que quer lhe beijar, que quer fazer tal coisa com você, e você vai rejeitando, vai dizer, por favor, vamos manter o profissionalismo e tudo mais. Nas redes sociais é isso. Mas quando você está no ambiente de trabalho, aquela pessoa que foi rejeitada e não aceita a rejeição, ela lhe trata mal, ela é ignorante com você. Você começa a ter medo do que ela pode fazer com você presencialmente. Então, é uma violência que começa na era digital, mas pode ir muito além. Claro que poderia ficar só na era digital, presencialmente, fingirem que nada aconteceu. Mas, na minha pesquisa, eu também mostro que um crime digital sempre leva a outro. Normalmente assim, você foi rejeitado no WhatsApp, né? Depois do assédio sexual. E aí você, com raiva daquela funcionária, você pode, por exemplo, criar um deepfake pornô, que é uma pornografia criada por inteligência artificial, para tentar humilhar aquela funcionária que lhe rejeitou, como se fosse uma vingança pela rejeição. Inclusive, existe até uma mudança de termo hoje, porque tem outro crime, que é a pornografia de vingança, né? Mas vingança de quê? A pessoa não tem o direito de não lhe querer, né? Uhum. Eu acho isso muito irônico. O homem rejeita mulheres, mas quando a mulher rejeita um homem, parece que é o fim do mundo e que ele não poderia passar por aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, né, de como se prevenir, tirar os prints das conversas, a gente sabe que tem como ir em cartório também, registrar em ata. O grande problema realmente é a sociedade. Você denunciaria, sabendo que a gente está numa cidade pequena e que todo mundo tomaria conhecimento e você não conseguiria outro emprego? Fica bem complicado, né?
E aí, outro ponto que eu gostaria de falar é que os pesquisadores, infelizmente, ainda confundem assédio sexual com importunação sexual. Você poderia, inclusive, trazer a diferença para o nosso público? Claro, o assédio sexual é no ambiente de trabalho, tá? Não necessariamente hierarquizado. Não precisa ser seu chefe, pode ser de forma horizontal. Sim, horizontal. Pode ser um colega de trabalho, tá? Já a importunação sexual pode ocorrer em qualquer lugar. Na minha pesquisa, eu trago, por exemplo, que em transportes públicos é onde mais acontece a importunação sexual. Inclusive, que o cortejo, vamos dizer assim, é mais bonitinho dizer, né? O cortejo, que é aquele flerte, ele é diferente de importunação sexual. Você tem que saber a diferença de quando a pessoa é recíproca e está aceitando o seu interesse e quando a pessoa não está aceitando. O cortejo ou o flerte é quando alguém dá em cima de você e você gosta, você retribui. Mas se alguém lhe faz um elogio, uma coisa, e não tem a resposta positiva, tipo, diz não gostei, não quero, não, fecha a cara, aí se torna importunação sexual. Entendi. E pode se tornar coisas ainda piores. A exemplo de um estupro. A gente sabe que estupro não é mais conjunção carnal. Então, imagine, você está num transporte público ou na rua, aí você diz não a um elogio sexualmente explícito, e aí já descaracterizou o flerte, né? Você já demonstrou que você não queria. E a pessoa te pega à força. Isso já vai de um crime para outro. Então, na verdade, os crimes sexuais e os crimes na era digital, eles nunca estão sozinhos. Eles sempre são em conjunto. Então, em resumo, o assédio sexual, seja virtual ou presencial, é no ambiente de trabalho. E a importunação sexual pode ocorrer em qualquer ambiente e não precisa de relação trabalho. Pode ser entre estranhos, pode ser no meio da rua, pode ser no ônibus, pode ser em qualquer lugar em que você possa estar. Entendi. Isa, essa violação, ela acontece mais, tem algum tipo, tendenciosamente, por exemplo, mulheres mais vulneráveis nesse contexto, que estão, por exemplo, vivem, por exemplo, não moram aqui no centro, moram mais em bairros periféricos, seria ou há uma... Não sei se eu estou me fazendo questão entender. De localidade, sim, né? Sim, isso influenciaria nesse caso, ou não? Sobre a violência de uma forma geral? Sim. Sim, existe tantos estudos quanto cor, tá? Sim. Cor das pessoas, como classe social. Teoricamente, quanto mais alta a classe social, mais conhecimento você tem, mais capacidade de denúncia você tem. Entendi. Então, teoricamente, a violência seria menor. Eu digo teoricamente, porque isso não quer dizer que, mesmo assim, não vão ter mulheres caladas, que não vão denunciar e que vão ficar naquele sofrimento. Mas em áreas periféricas, muitas vezes as mulheres não conhecem seus direitos. Então, elas não vão ter nem o pensamento, denuncio ou não, porque elas não sabem se podem denunciar aquilo. Por exemplo, quando a gente fala em estupro, todo mundo acha que é fora de um relacionamento, né? Sim. Mas nós três aqui sabemos que pode existir um estupro dentro de um casamento. Uhum. A mulher não é obrigada a ter relações sexuais só porque é casada com alguém. Será que todo mundo sabe disso? Ou ainda estão naquele pensamento de que a mulher tem que estar à disposição do homem sempre que ele a desejar. E ainda tem um ponto que eu detesto, assim, do fundo da minha alma. Que, ele traiu ela porque ela não satisfazia ele. Como se fosse uma obrigação de fidelidade dentro de um relacionamento, a satisfação sexual do homem. E a satisfação sexual da mulher entra onde? Uhum. Então ela pode trair, né? Porque normalmente ela nunca está satisfeita, já que ela foi feita para satisfazer o homem. Seria esse, né? Entendi. Mas você comenta nessa questão de denúncia. Poderia falar para o nosso público como fazer essa denúncia, como formalizar? Você poderia dar essa dica para gente? Claro, na verdade eu não sou advogada criminalista, apesar das minhas pesquisas sempre envolverem minorias, tá? Mas o primeiro ponto é prestar queixa, né? Se foi violência contra a mulher na delegacia da mulher, se foi uma violência... né? Se foi uma violência mais ampla numa delegacia normal. E aí, eu não sei aqui, mas eu descobri que em Petrolina a delegacia é de acordo com o bairro. Então, descubra qual é a sua delegacia.
faça a denúncia administrativa também, tá? E aí eu lembro de um outro ponto. Às vezes, quando você faz a denúncia administrativa, a mulher ainda escuta. Será que você não deu ousadia para isso? É sério. Ou seja, uma revitimização, né? Isso, Sim, e sofre novamente. geralmente quem faz a oitiva da escuta, né, da denúncia, é São geralmente homens. homens. Não, isso já aconteceu de uma mulher já. Com uma mulher que fez a escuta. Que fez esse... Eu conheço uma mulher que foi fazer uma denúncia à chefia dentro da instituição. E aí o chefe homem disse, se você quiser, você denuncia e vou repassar seu caso para a diretora. Aí ela foi lá e narrou tudo direto para a diretora. A diretora respondeu, será que você não deu ousadia? Você é tão Não, bonita, sério, talvez não você acredito. devesse procurar um psicólogo. Sério, como se a culpa fosse dela, né? Sim. E ela procurar o psicólogo. Então imagine como é que essa mulher vai chegar na delegacia, vai fazer a denúncia, vai dar prosseguimento, né? Porque é um processo muito íntimo, não é coletivo. Então ele vai ser condicionado à representação. Então você vai se revitimizar várias vezes. Você tem que contar aquilo dentro da instituição, depois você conta aquilo dentro da delegacia, depois você conta aquilo dentro da audiência no processo, depois talvez em um recurso, até chegar na sentença, depois será que vai ter outro recurso, será que vai ter uma sustentação oral, até onde vai, quantas vezes a mulher tem que sofrer contando a mesma história e revivendo mentalmente a violência que sofreu até chegar em algum lugar. Doutora Leandra, com você a próxima. Vamos lá, doutora. Gente, o tema é muito abrangente. Acho que desde a primeira resposta já se abriu um boom aqui de informações na cabeça. Mas vamos lá, gente. Doutora, por que a violência contra as mulheres nas redes sociais parece se propagar com mais facilidade e impunidade do que no mundo físico? Pela visibilidade que as redes sociais têm. Eu posso daqui acompanhar a violência do país inteiro. Mas será que aqui eu fico sabendo de uma violência que ocorreu ali na outra rua, quando um namorado deu um tapa na namorada? Seria basicamente isso. E aí eu trago eu tenho um tópico de pesquisa, né? Como eu disse, é em andamento. Então tudo pode ser modificado. Mas eu vou pesquisando tudo isso ao mesmo tempo. Inclusive, eu uso muito as redes sociais para isso. Eu adoro usar exemplificações de violências que eu vejo no Instagram. Por ironia do destino, eu tenho tempo para contar as coisas aqui? Tem sim. Fica à vontade. Todo mundo se choca com o meu projeto de doutorado. Meu projeto de doutorado não é minha pesquisa de hoje. Meu projeto de doutorado era o seguinte: como a internet pode influenciar no pagamento de pensão alimentícia. O caso Luana Piovani e Pedro Scooby. Uau. Sim. O que é que acontece? A Luana Piovani, ela tem grande visibilidade. Desculpa quem não vai concordar comigo, ou melhor, não peço desculpa, sou fã dela, tá? Sou fã dela. Sou fã dela porque ela fala mesmo, ela publiciza as coisas, ela filtro, fala né? as violências que ela sofre. Então, assim, eu queria ter metade da coragem dela, mas não tenho. E o que é que acontece? Ela começou a divulgar nos stories do Instagram, e como atriz e pessoa pública, ela tem muitos seguidores, né? Que o Pedro Scooby estava atrasando a pensão alimentícia. E aí, toda vez que ela falava da pensão alimentícia nas redes sociais, ele ia lá e pagava. Até que chegou um ponto que ele atrasou uns 3 meses. Isso, ela mora em Portugal, né? Porque eles se mudaram para lá quando se casaram, logo depois se divorciaram, e aí ele voltou pro Brasil e etc. E aí ficou acordado que, além da pensão, ele pagaria o motorista para o filho fazer aula de skate, que ele não abria mão que ele fizesse aula de skate. E ele não estava pagando o motorista da aula de skate. E aí o Pedro Scooby aparecia nas redes sociais, ele nem desmentia. Ele só dizia que ela fazia muito alvoroço. Inclusive, o Neymar já caiu em cima dela também por causa disso. Aham. Mas Neymar... Enfim. Aí o que é que acontece? Em um desses casos, que ele atrasou a pensão alimentícia, ela marcou todos os patrocinadores de Pedro Scooby. Eita, e ele acho que é patrocinado até... Não é publi, o Red Bull, né? Ele fala direto. Eu não sei quais são os patrocinadores que ele perdeu, mas ele perdeu patrocinadores. Ele é surfista, ele precisa de patrocínio. E aí, a minha pesquisa abordava justamente isso. Como a internet pode ajudar na divulgação, né, dessa informação de direitos violados,
e nesse caso era um direito de crianças, né? Que é a pensão alimentícia. Como a internet poderia ajudar, mas ao mesmo tempo como era estrito a um público. Por exemplo, se eu fizer essa denúncia pelo WhatsApp, 300 pessoas vão ver. No caso dela, fora do Brasil vão ver, né? Mais do que um país. Então, assim, no caso dela, ele pagava até que ela marcou os patrocinadores e ele, por vingança, eu vou dizer que é por vingança, tá? Desculpa se eu estiver errado. Nesse caso, eu posso pedir desculpa, porque eu não sou ele. Mas ele entrou com ação de guarda do filho mais velho em Portugal, que é um país paternalista, que entende que a criança pertence ao pai. Diferentemente do Brasil, que a gente tem o costume da mãe ficar com a guarda da criança, lá o costume é ficar com o pai. E aí ela perdeu na justiça a guarda do filho mais velho. Tá com o Pedro Scooby, né? Tá com o Pedro Scooby. Porque acho que ele mora em Portugal também, né? Não, ele mora no Brasil. Eles tinham ido, eu acho, que morar... Eles tinham ido pra lá, só que aí acabaram se divorciando. Isso. Como ela já estava lá, ela entendeu que a qualidade de vida lá era melhor e continuou. E ele foi embora, casou de novo, teve outra filha e etc. Ele é negócio de ondas gigantes, né? Essas coisas. Ele faz surf em ondas gigantes. De ondas gigantes, e Portugal tem a praia... Eu esqueci o nome. É Nazaré? Praia de Nazaré. Isso, a Praia de Nazaré, que são as maiores ondas do mundo. Aí, então, esse pessoal se concentra nessa região, né? De Portugal. Pois é, aí eu não sei esses detalhes, mas em resumo... Aqui a fofoca aqui a gente bota completa. Em resumo, o projeto que me fez passar no doutorado foi um barraco no Instagram. Porque quando você transcreve vídeos que são públicos, ele se torna prova documental. Sim. Então, era um estudo documental de relatos da Luana Piovani e do Pedro Scooby nas redes sociais relacionadas à prestação de pensão alimentícia. Esse era o meu tema. E como a internet pode repercutir positivamente nisso. Porque, vejam, se ela tem uma seguidora que não sabe que pode cobrar a pensão alimentícia em atraso, agora ela sabe. Inclusive, Isa, na Globo tem uma novela que estava falando sobre isso, Sim. né? E aí ficou muito em alta e colocando muitas mulheres que não sabiam da temática, enfim, a sociedade como um todo. Chegaram a dizer que teve um crescimento de procura de mães na Defensoria Pública depois desse episódio da novela para cobrança de pensão alimentícia. Que importante, Importante né? isso. Ou seja, a mídia, a rede social influenciando positivamente nesse aspecto. Não é só tigrinho, né, gente? Não. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí, voltando aí à pergunta, a questão da ampla divulgação das mulheres, o que é que ocorre? O Instagram é uma rede privada, né? Mais uma vez, é uma rede social privada e que tem fins lucrativos. Então, ele divulga o que é mais curtido, o que é mais divulgado. Vamos lá, primeiro, o que é que os homens mais curtem, o que é que mais compartilham, o que é que mulheres mais curtem e compartilham. A gente não pode botar só a culpa nos homens, as mulheres também são machistas. Sim, tá? Conheço mulheres machistas. As mulheres também são machistas e elas corroboram para essa disseminação de violência. E eu tenho outros casos, por exemplo, vou falar de Neymar, sim, tá? O que é que acontece? Neymar trai a esposa grávida. Mas quem é atacada nas redes sociais? A esposa. A esposa, não é Neymar. Neymar foi perdoado. Neymar, ele pediu desculpa e tá tudo bem. Nada contra o perdão. Se você tá num relacionamento, você escolhe se você perdoa ou não. Mas por que a mulher grávida, que foi atraída, é atacada nas redes sociais por escolher continuar com o marido? Por que atacam a vítima e não quem traiu? Outro exemplo, Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. Vocês lembram quando eles se divorciaram? Lembro mais ou menos, mas eu sei que ela foi atacada também. Ela nesse foi sentido. atacada como se ela tivesse traído ele. Ela relata em alguns sites, em algumas entrevistas, que ela entrou em depressão e teve que se afastar das redes sociais. E, de novo, quando ele estava em outro relacionamento e o filho dele chegou a falecer, colocaram a culpa nela de novo, como se ela tivesse alguma relação com aquilo. E demorou, acho que uns 4 anos para o Whindersson Nunes dizer publicamente que nunca teve traição. Ele só não se sentia mais em um relacionamento, achou que era mais amizade e pediu o divórcio. Mas ele deixou ela ser atacada em todas as redes sociais, sem se pronunciar, dizendo que não houve traição. Ele se calou para a violência que ela sofreu. E aí, por quê? As mulheres e os homens atacam tanto as mulheres nas redes sociais e perdoam outros homens. É um reflexo da sociedade.
é um reflexo do que a mulher foi acostumada e ensinada a fazer. Você perdoa o homem. Foi do instinto dele, você passa a mão, é porque os homens são mais imaturos, eles demoram mais para amadurecer, né? Eu tô falando isso ironicamente. Porque é o que é ensinado à sociedade e isso se propaga nas redes sociais. Isso. E aí vai tanto nas curtidas, compartilhamentos, como o que é que a rede social quer. Neymar é uma pessoa muito mais famosa do que a esposa dele. Querem Neymar queimado? O time que ele joga? Vão deixar ele queimado ou vão entrar em contato com o Instagram e pedir pra excluir umas postagens ou embelezar um papel de vítima? Inclusive, Isa, até às vezes nesses casos ele ganha mais seguidores e ela perde. Hoje... aconteceu muito com a Luana Piovani também. Sim. Ela foi atacada, perdeu seguidores e o Pedro Scooby acabou ganhando. A questão da mídia, né? Das informações. São um estalar de dedos. Então, ao mesmo momento que a pessoa está na ponta da pirâmide, na crista da onda, como estamos falando de surfista, na crista, daqui a pouco ele despenca, daqui a pouco ele levanta, daqui a pouco ele está no meio. Porque hoje todo mundo se tornou juiz e avaliador da vida alheia. Sim. Então, às vezes a sua opinião ela pode salvar uma vida ou destruir aquela vida. Sim. Como a doutora falou, por causa de uma posição a pessoa entrou em depressão e só depois de 4 anos foi revelada toda a verdade. Mas ninguém pensou no pós. O que poderia ter se tornado. E isso não é um caso só com pessoas famosas, não. Recentemente... Pessoas comuns do dia a dia, que estão ao nosso redor, passam por essa situação. Recentemente, não sei como, escolheram uma moça do Instagram e disseram que ela estava tendo um caso com o Whindersson Nunes. Mesmo ele solteiro, enfim. E aí ela negava e continuava se espalhando essa fake news no Instagram. Ela se matou. Sério? Meu Deus, que absurdo. Então, assim, quando a gente fala em redes sociais, discriminação contra a mulher, ataques de gênero, é muito mais do que, eu sou mulher, eu quero mais espaço, eu quero respeito, eu quero vida, eu quero saúde mental, entendeu? As redes sociais têm uma dimensão muito maior do que as pessoas imaginam, porque ela é uma continuidade da nossa vida real. A gente não tem como separar as coisas, não tem como fingir que não se ofende, ou que não machuca, ou que não afeta a nossa saúde. E os homens, eles são bem corporativos nesse sentido, né? Eles são juntos. Então, às vezes, quando até uma mulher ela tá sofrendo uma violência, às vezes nenhum homem se manifesta. Fica só observando e não faz nada. Não tem nenhum tipo de conduta. E, às vezes, o comentário é... Porque você é um ser humano, você, às vezes, vai perder a cabeça, vai falar algo que não deveria ou algo nesse sentido. E vai sair, não, ela se descontrolou. Porque se é um homem gritando, ele tá certo, ele mostra virilidade. Mas se é uma mulher, é porque perdeu a cabeça, não conseguiu se controlar. É porque ela está histérica. Ela são tá todas as... Inclusive, já que eu citei os nomes... teve uma live que o Neymar disse que a Luana Piovani estava histérica e que ela tinha perdido o controle do que ela falava na internet porque ela era uma mulher velha. Olha, é difícil, viu? Eu falei aqui em um podcast com a doutora Raíssa e a doutora Camila, eu falei, nossa, tem horas que eu me sinto... Aí eu segurei, porque eu fiquei com receio de falar isso para várias pessoas que irão assistir, que estão assistindo, mas que às vezes cansa, Isa. Eu não sei se você sente isso, mas às vezes cansa você vivenciar isso todo dia. De saber, não, você tem que levantar e enfrentar o que pode acontecer. E às vezes você não sabe. Você vai para uma audiência esperando que ela seja uma audiência técnica, tranquilo, que o outro lado te respeite enquanto advogada, porque você está lá formada com um OAB e tudo, como a gente costuma falar. Então a condição técnica vai ter, todo mundo vai ter. Agora, você esperar que alguém, porque acha que tem 30 anos de advocacia, sabe mais que 50. 50, é verdade. Ele falou 50. Ele é da época Um abraço pro professor Edivaldo Brito, uma enciclopédia do direito, né? Professor da UFBA. Ele então foi aluno de Edivaldo Brito. Já tem muito tempo, Tem um nomezinho que dão para um tempo atrás, quando não tinha regulamentação da OAB, que advogavam sem fazer o curso de advocacia. Qual era o nome? Era...
Nossa, Vixe. não lembro. Rábula. 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 Eu vou começar a achar que meu colega era um rábula, porque se ele tem menos de 30 anos de OAB, mas disse que tem 50 de advocacia, então as contas não bateram. Será que ele pegou a época dos rábulas? Eu acho que não. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Ele é da época da primeira faculdade de Direito da Bahia, então. Nossos apoiadores, Doutora, vamos respirar um pouquinho, toma uma água, Pode. toma um café. Vamos aos nossos apoiadores. Nosso diretor técnico. Diretor técnico, administrativo, de Marketing. marketing, tudo. A VIP Consultoria Contábil. A VIP Consultoria Contábil está à sua disposição. Você que precisa de serviço de contabilidade para a sua empresa e para a sua vida pessoal. Pessoa física e pessoa jurídica. Escolinha Boleiro do Vale, Escola de Futebol Boleiros do Vale. A Escola de Futebol Boleiros do Vale fica localizada ali no campo da ABB, ali em Juazeiro, com turmas dos 5 aos 8 anos, das 16 às 17, e turma do 9 aos 12 anos, das 17 às 18. Terças e quintas, o professor Bruno está lá de braços abertos, e você que tem seu filho, leve ele lá. A primeira aula é experimental, o professor Bruno está de braços abertos para recepcionar, e nesse mês, no mês das crianças, ele está com um evento e com uma promoção. No ato da matrícula do seu filho, você vai estar recebendo 20% de desconto. Então, corra lá, mande seu filho, vá presencialmente também acompanhá-lo e participe desse grande evento e investimento, porque é uma recreação intuitiva e de crescimento para o seu filho. E outro detalhe, o professor Bruno também tem um projeto social. Você que tem roupas, calçados, chinelos que seus filhos não usam mais, não utilizam, guarde e leve lá no campo da ABB, que ele tem um projeto social lá na região do Campos dos Cavalos. Fica aqui na nossa zona rural, aqui na região de Juazeiro. Então ele está também te recebendo de braços abertos e contribuindo para o bem-estar do próximo. O aplicativo Garagem Oficial. O aplicativo Garagem Oficial é um aplicativo delivery para o seu carro, para o seu veículo. Então, em breve, estará à sua disposição na palma de sua mão. Inexus Vale do São Francisco. Inexus Vale do São Francisco é uma multinacional com sede em Orlando e tem um diretor franqueado aqui na nossa região. É uma empresa de marketing. Você que precisa valorizar a sua marca, expandir o seu mercado, entre em contato. Aí está a rede social da Inexus Vale do São Francisco e ele estará à sua disposição para atendê-lo. E o Estúdio 74, nosso parceiro aqui de podcast, o Estúdio 74 está de braços abertos para recepcioná-lo. Entre no site www.estudio74.com.br. Traga seu projeto, traga a sua ideia. Com certeza ele vai pegar a sua ideia e vai transformá-la em 10 vezes mais. Assim, nós somos testemunha viva disso. Começou conosco, também tem outros podcasts aqui funcionando dentro do estúdio. Então, traga sua marca, traga seu produto, traga seu projeto, que com certeza ele vai transformar e vai melhorar a sua ideia. E nada mais, nada menos, a mentoria OAB na mão. Mentoria OAB na mão, a mentoria proposta pela professora doutora Suelen, voltada para a prova da segunda fase da OAB. Então, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, você que está buscando a aprovação na prova da ordem, procure a professora Suelen. Ela estará de braços abertos para atendê-lo ou atendê-la. E eu sempre falo que tem um cashback. Então, pelo amor de Deus, gente, entre em contato. Vai lá, enche o direct dela de mensagem. Eu assisti o podcast, o Leandro falou que tem um cashback. Pronto, entre lá. Bote lá, professorleandro.adv. É o cashback de desconto. Já criou até o cashback, mas é terrível, viu? E você falando em prova da UAB, Léo, eu tava olhando aqui, semana que vem, domingo que vem, tem a segunda fase da prova da UAB e queria aproveitar a oportunidade. Segunda que vem já? Domingo que vem, dia 19 de outubro de 2025. Pelo menos o aluno tinha comentado. Já teve a primeira fase? Já.
Vixe, eu tô por fora de calendário. A doutora Amanda não fez? Foi, Só que aí ela já tinha passado na outra. Foi. Queria desejar uma boa prova para vocês, aproveitar que vai estar nas semanas ali finais de preparação, desejar uma boa prova, tranquilidade, já deu tudo certo, a prova da UAB é só uma prova e ele tá para ali verificar o conteúdo técnico, mas eu sei que tem muita pressão psicológica, né? A expectativa que se cria de você passar, de você já terminar a graduação, já com o passado aprovado na prova da UAB, mas lembre-se, você faz até passar. Se não deu certo, tenta novamente até passar. Então, tem a repescagem, né? Tem a repescagem. Então, assim, não deixa... Eu sei que é complicado, né? Mas o psicológico, ele influencia. Mas tenta respirar na hora de começar a prova. Faz ali aqueles minutos de conexão para poder você iniciar uma boa prova. E na parte de direito, trabalho, processo de trabalho, eu dou sempre a dica de você começar pela peça. Não sei qual é a dica dos colegas, mas eu acho que você começando pela peça, você ganha mais tempo para responder com calma as questões. Então, mais uma vez, desejo uma boa prova. E, aproveitando que Léo falou dos apoiadores, eu queria falar da Padaria Verde Rio, que está também nos apoiando, trazendo uns salgados para a gente degustar já com a professora Isadora. Então, obrigada pela parceria. A Padaria Verde Rio são os melhores salgados. A gente adorou, inclusive, da última vez, né, Léo? Uma delícia. Pedimos novamente aqui. Então, obrigada, tá? E, voltando, então, a nossa entrevistada, eu queria, Isa, sair um pouquinho dessa temática e perguntar para você, como é que está sendo a advocacia? Dê dicas aí para quem está começando na advocacia, qual a expectativa que você tinha, o que você realizou, para quem está começando, participar, por exemplo, da OAB, é importante, não? Como é que está a sua atuação na OAB enquanto secretária adjunta? Conta aí para a gente um pouquinho. Então, eu queria fazer um comentário antes de encerrar o outro assunto. Eu queria dizer que muita gente acaba criando um preconceito com quem se diz feminista, né? Pessoal, ninguém gosta de ficar militando o tempo todo, reivindicando direitos. É cansativo, a gente não quer viver assim, não. A gente não quer viver falando mal de ninguém ou falando quem agiu de forma errada, quem traiu, quem não traiu, quem foi atacado, quem não foi, tá? A gente fala porque é necessário, mas o ideal é a gente não precisar falar de ninguém, nem ter o que denunciar. O ideal é ter igualdade entre todos os gêneros, todas as pessoas, independente de classe, sexo, cor, orientação sexual, gênero, etc. Então, eu queria fazer isso porque toda vez que eu termino as minhas falas, as pessoas acham que, nossa, eu odeio homens. Minha gente, não é assim que funciona, tá? Eu só estou reivindicando ser respeitada. É a única coisa que eu queria. E a militância cansa, ser ofendida cansa, e ter que se impor toda hora também cansa. Então, não é uma coisa prazerosa de se fazer, na verdade, é um passinho de cada vez que nós, mulheres, fazemos o tempo todo por necessidade, não por escolha, tá? E aí, voltando para a advocacia, eu gosto de dizer que cada advocacia é única, tá? Eu digo isso porque a gente tá numa era digital e o pessoal sempre fica naquela coisa, para você começar a advocacia, você tem que ter o Instagram perfeito, você tem que ter mídia, tem que ter postagem, tem que ter não sei o quê. E, na verdade, realmente, cada advocacia é única na sua construção. Por exemplo, até hoje eu peco nisso, eu não tenho um Instagram realmente profissional como advogada. Meu Instagram, apesar de ser misturado pessoal com profissional, quem quiser seguir eu vou dizer, tá? Isadora Cavalcante M. Acaba sendo mais voltado para os meus alunos, às vezes eu falo sobre alguns assuntos, sobre advocacia e etc, mas o primeiro ponto seria não se compare com os outros, não se compare com os advogados que têm mais estrada, entende? Você tem que focar na sua advocacia, quais os seus objetivos e dar um passo de cada vez. Você não vai pegar a carteira num dia e no outro ter 35 processos. Mas você tem que lembrar que se você faz um bom trabalho, aquele cliente ele vai lhe indicar para outro cliente e por aí vai. Eu gosto da era digital, então invista, tem como ter clientes. Eu tive clientes apesar de não ter investido no Instagram. Por quê? Porque vem um conteúdo, vem como você se posiciona, vem que você tem comprometimento com o que você faz.
Então, a advocacia é muito sobre você focar no seu trabalho, não se comparar às outras pessoas. É um trabalho de formiguinha, tá? Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Muita gente acha que a advocacia e concurso são muito diferentes. Não são. Nos dois, você tem que estudar para sempre, tá? Nos dois, é uma construção de conhecimento. Eu daria como conselhos, já disse, focar na sua própria advocacia. Pegar causas familiares ajuda bastante. Às vezes sua tia-avó vai ficar tão feliz que você conseguiu o benefício previdenciário dela, que ela vai espalhar para a rua toda. E aí você vai conseguir outros clientes, assim. Então, é uma boa forma. Outra forma, parcerias. Se você conhece um advogado mais antigo, você pode propor parceria, se mostrar à disposição, se mostrar querendo trabalhar, Até tá? em outras áreas, né? Até em outras áreas. Por exemplo, eu não faço direito civil, aí eu passo para Leandro. Eu não faço criminal, aí eu passo para outros colegas. Exatamente. Não só de outras áreas, mas até da mesma área. Às vezes o advogado tá ali sobrecarregado e ele nem sabe quem tem interesse em parceria. Uhum. Outra coisa, sejam ativos na OAB. Isso é networking. Você nunca vai encontrar um advogado para fazer parceria se você não conhecer os advogados. Então, participem dos eventos da OAB. Eu vou falar aqui pelo público do Vale do São Francisco. Tanto a OAB Juazeiro quanto a OAB Petrolina sempre promovem muitos eventos, muitos cursos de aperfeiçoamento práticos. Então, estejam sempre presentes neles. Desde estudantes, na verdade, tá? Eu estava como estudante nas duas OABs, sempre assistindo todos os cursos possíveis, e não era por ACC, era por conhecimento. Porque a faculdade ensina você o direito, mas não necessariamente a advocacia, tá? Você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber lidar com outros advogados. Nem todo advogado sabe separar o que é vida profissional e o que é vida pessoal. Então, a audiência pode se tornar dificultosa, como a gente já falou aqui. Então, trabalhar e ter contato com outros advogados pode lhe ajudar a estar preparado para isso, né? Então, é aproveitar as oportunidades de networking, não comparações, tá? Tem como todas as advocacias darem certo, a de boca a boca, a das redes sociais, porque existe público e problema para ser resolvido em todos os âmbitos. Inclusive, eu conheço advogados que estão dando certo sem escritório. Eu acredito que as duas OABs têm estrutura para você fazer atendimento ao cliente, sem necessariamente ter um escritório fixo. Então, para um jovem advogado, já é um apoio da OAB. Eu me orgulho muito da OAB por si só. Eu acho que é o melhor órgão de classe que existe, tá? E nenhum outro órgão de classe você tem descontos como na OAB tem, ou apoio de previdência, de saúde e até de hotéis. Então, assim... Esporte, né? De esporte, o nosso órgão de classe é muito bom. Nossos presidentes regionais também são, tá? Tanto o Dr. Rubinério como o Dr. Marcílio, eles estão abertos a tirar dúvidas, a ajudar. E nas duas OABs também tem os advogados responsáveis pela prerrogativa. Então, se você se sentiu ofendido na sua atuação inicial, você pode pedir ajuda, como é que representa, como é que se coloca naquela posição. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não sei porque as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém nunca vai saber tudo, né? Ainda bem. Eu mesmo... Teve um aluno que falou assim, não, a senhora sabe tudo. Eu disse, sei não, viu? Muito pelo contrário. Parece que quanto mais sei, menos sei. Mas... E tem a autocobrança, não só para a prova da OAB, mas para depois da prova da OAB. Você pega a carteira e acha que a vida tá feita. Não é assim que funciona para ninguém, tá? A internet mente muito. Só porque você vê um jovem advogado postando o book profissional, não quer dizer que a agenda dele está lotada, tá? Então, mais uma vez, cuidado com as comparações. Isso é saúde mental, tá? Isso é você entender que cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma advocacia, cada pessoa tem um tipo de cliente diferente. Eu tenho certeza que nós três aqui, apesar de amigos, apesar de andarmos no mesmo ambiente, temos clientes completamente diferentes. Então, a advocacia, ela não está esgotada, não vai faltar cliente para você, desde que você seja um profissional com ética, com respeito, tanto ao seu cliente quanto aos outros que você convive, outros advogados, servidores, magistrados. Então, na verdade, todos os problemas do mundo são resolvidos o quê?
Respeitando o próximo. Olha só que coisa interessante. E que legal, né? É só isso. É só isso. Isa, eu queria aproveitar, a gente mandou um abraço, não foi, doutor Leandro, para a diretoria da UAB Juazeiro no podcast passado, da qual eu faço parte, e aproveitar também para mandar um abraço para toda a diretoria de Petrolina, em nome de doutora Isadora, que compõe, e do presidente Marcílio, não esquecendo de ninguém, mas toda a diretoria que compõe. Um abraço para vocês, e a gente sempre trabalha em conjunto. O doutor Rubinério, presidente de Juazeiro, o doutor Marcílio, presidente de Petrolina, sempre tentam, né? Não é tenta, mas eles sempre trabalham em conjunto para as duas cidades, ou seja, para que a gente consiga lidar com os problemas e contemplar todos os advogados. Acho que são 2 presidentes ativos que respondem, que estão presentes em todos os eventos, em todas as entregas de carteira. Se não estão sendo representados, porque, né, são várias demandas e é humanamente impossível estar em todas, mas eu vejo isso, que eles tentam ao máximo responder os anseios da classe, e é isso que a gente espera de um presidente. Então a gente manda o abraço e depois, quem sabe, convidá-los também. A gente já fez o convite para o doutor Rubinério, para talvez o doutor Marcílio, né, comparecer ao podcast, para a gente falar sobre as 2 OABs, quais são as parcerias de forma atual, o que se pensa a longo prazo, em eventos também, né, de forma conjunta com as 2 OAB. Eu acho que funciona assim no coletivo. E é algo que a doutora Cristiane Gurgel falou. Eu penso muito no coletivo. Eu acho que você, individualmente, você não consegue resolver nada. É no coletivo. E a advocacia precisa disso. E é o nosso órgão de classe que visa proteger, que visa resguardar garantias que não são concedidas pelo próprio Código de Ética, né? Para que a gente possa exercer a advocacia de forma livre, sem nenhum tipo de restrição, óbvio, com os impedimentos, né, constitucionais, que é para toda pessoa. Mas é importante a gente falar sobre isso também. Então, fica aqui meu registro e meu abraço. Mas vamos lá, doutora. Qual é o maior desafio que você enfrenta ao levar um caso de assédio ou importunação sexual que começou no digital para a esfera judicial? Existe uma resistência ou uma falta de familiaridade dos órgãos? Então, a maioria dos crimes que ocorrem na era digital ainda não foram regulamentados por lei específica. Principalmente a discriminação algorítmica, por exemplo. A gente não consegue enquadrar ela necessariamente em nenhum tipo penal existente. Alguns outros a gente até consegue, pelos direitos fundamentais, falar de censura, falar de assédio sexual, porque o assédio sexual, seja virtual ou presencial, ele já tem legislação própria no direito do trabalho. Importunação sexual a gente também já consegue encaixar, mas nem todos os crimes virtuais eles se encaixam. Então, às vezes, é necessário pegar um tipo penal que abranja um pouco mais de violência. Por exemplo, a Maria da Penha, recentemente foi lançado uma lei que modificou ela para dizer que perseguição não é só presencial, também é virtual. É o stalking? O stalking. A lei do stalking também traz isso. Tem a lei Carolina Dickmann, que fala do vazamento de imagens não consensuais, que ela teve imagens íntimas divulgadas. Assim, infelizmente, o triste é que a gente só consegue criar leis depois que o problema já aconteceu, né? E muitas vezes os projetos de lei demoram para andar. Tem muitos projetos de lei em andamento em relação a crimes virtuais, mas em razão da formalidade da nossa Constituição e do direito em si, é difícil aprovar de forma tão célere quanto seria necessário, digamos assim. Mas uma coisa que eu tenho observado na pesquisa é que a gente coloca toda a culpa no direito, né? Tá faltando legislação, tá faltando isso, tá faltando aquilo, quando na verdade o problema é enraizado em outras coisas. Na sociedade, a gente tem que investir em educação de igualdade de gênero, de respeito. A gente tem que investir em mulheres no mercado de trabalho de TI. A gente tem que investir em conscientização, na verdade. Porque o problema não é só o que falta o direito, mas o problema é como a sociedade
vê as coisas, como a sociedade aceita ou não as coisas. Se a sociedade muda, fica muito mais fácil, né, para o direito. Então, eu acho que começa na educação a resolução do conflito, e não necessariamente só no direito. Do direito. Então, eu diria isso, e eu acho que vai acabar sendo a conclusão da minha pesquisa, que o direito, ele nunca vai suprir tudo. Nunca. Porque os problemas sociais sempre vão surgir e sempre vão ser diferentes, porque a sociedade muda a todo momento. Todo dia a gente tem algo novo na sociedade. E não tem como acompanhar tantas mudanças de forma tão célere. Tem que ter um estudo, tem que ter um aprofundamento, tem que ver um equilíbrio. Então, o ideal mesmo é investir em educação. Eu acho que a educação é o que realmente pode ser a solução desses problemas virtuais de gênero, dos problemas reais de gênero e discriminatórios de uma forma geral mesmo. Entendi, Isa. Infelizmente, a gente já está encaminhando para o encerramento. O papo fluiu bastante, já tem mais de hora que a gente está conversando e a gente perde a noção aqui, a gente fica. Aqui tem esse dilema, todo mundo que vem aqui perde a noção do tempo. Nossa, já passou isso tudo. Eu acabei de chegar, eu tô achando um absurdo isso que vocês disseram. Antes de Leandro fazer a pergunta final, Isa, eu queria fazer um bate-papo rápido de pergunta e resposta, de forma rápida. Processo físico ou digital? Eu tenho saudade do processo físico, mas eu vou dizer digital, pra ninguém sair com ódio de mim hoje. Café ou chá? Café. Muito bem, também sou da turma do café. E olha que eu não gostava, eu não entendia como é que alguém tomava um negócio quente no calor que é aqui. Hoje eu não sei ficar sem café. Eu respondi rápido, mas eu amo os dois. Eu também gosto de chá também, mas o café eu acho melhor. Atendimento físico ou virtual? Físico. Físico. Recorrer ou tentar fazer um acordo? Ou depende? Depende. Ótimo. Pronto, só foi para quebrar o clima e doutor Leandro, então vai para a última pergunta. Doutora, chegamos aqui aos encerramentos, mas eu gostaria de deixar uma pergunta. Qual a sua mensagem final de empoderamento e ação? Porque é crucial que a vítima quebre esse silêncio e lute pelos seus direitos. Mesmo que a internet pareça um lugar assustador. Qual a sua mensagem que você deixa para esse público? Na sua pergunta, você já deu a minha resposta. Que as mulheres não se calem, tá? Que por mais assustador que seja, a gente tem que buscar proteção, tem que buscar os nossos direitos, tem que procurar redes de apoio. Mas eu acho que também tá faltando uma coisa, tá faltando mulheres apoiando mulheres. Eu sinto um pouco essa falta, Isa. Parece que tem uma disputa grande, né? Não sei. O que você acha sobre? A gente até debatiu isso ontem, não foi? Falei bastante. Eu acho que existe uma rivalidade feminina que não deveria existir, e eu acho que ela começou do patriarcado. A gente sofre influência, né? A gente sofre influência do patriarcado em relação a isso, em que mulheres têm que competir entre si para mostrar qual vale mais, como se alguém tivesse que valer alguma coisa. Até, por exemplo, quando a gente vai para política, aí fala, não, tem que encaixar uma mulher por conta... Que é importante, eu não estou dizendo que não é, não. Mas aí gera a briga para que qual mulher vai representar. Então isso, às vezes, não faz sentido para mim. Essa disputa. Mas, como você disse, e eu concordo, já vem também dessa questão do patriarcado. Então a mensagem que eu deixaria seria essa, que mulheres apoiem mais outras mulheres no lugar de tentar concorrer com elas. Tem lugar para todas as mulheres, assim como para todas as pessoas. Eu não estou tentando concorrer com o homem também. Eu acho que meu lugar é meu lugar, o seu lugar é seu lugar, tá? Então, seria essa não concorrência, apoio mútuo. Também seria conscientizar os homens como eles podem nos ajudar nessa luta de igualdade. A gente está tentando ser igual, a gente não está tentando ser melhor, a gente não está tentando ocupar o lugar do outro, a gente está tentando ter o nosso espaço. E isso vale tanto para mulher, como mulher com homem, como pessoas mais novas, como pessoas mais velhas. Eu acho que mais uma vez a gente volta para a relação de respeito, e que as mulheres denunciem,
que não se calem, que elas possam ir para delegacias, que possam procurar ambientes como esse, que tenham locais de fala, tá? Lembrando que local de fala não é só local de vítima, todos nós temos locais de fala em todos os ambientes. Então, que você se pronuncie, que você se posicione. Se você é omisso, você está do lado do agressor. A gente tem que lembrar disso. Se você vê uma violência e você não reage, você está concordando com aquilo. Verdade. Então, que a gente tenha o apoio da sociedade de uma forma geral e que a gente consiga encontrar formas de não ter medo de denunciar, tá? Porque, como eu disse, às vezes a mulher não denuncia porque, será que eu vou encontrar outro emprego no caso do assédio? Como é que eu vou ficar a ser vista? Eu vou ficar a ser vista como a processadora de entregadores? Isso é horrível. Então, a própria sociedade aumenta um problema de eu ter medo de fazer uma denúncia. Então, assim, é um caminho longo, mas que se cada vez mais alguém contribuir um pouquinho, vai chegar num ponto que vai estar mais razoável, né? Então, em resumo, seria isso. Respeito, apoio, redes de apoio, mulheres com mulheres, bem como mulheres com homens e etc. Lembrar que ninguém é melhor que ninguém, a gente só quer lugar igual para todo mundo, né? Conscientizar a sociedade disso, que é o mais difícil. Começa pela educação, investimento na educação. Que pessoas conversem mais sobre essas problemáticas, como a gente fez aqui hoje. Porque quanto mais se conversa, mais se divulga informações e talvez seja uma possibilidade de abrir mentes para novas informações. Como eu falei do racismo, pode ser que tenha uma mulher que diz que não existe discriminação de gênero porque ela quer ser a esposa tradicional e não tem problema. Você pode ser feminista e querer ser uma boa esposa. O que a gente está defendendo é você poder escolher ser uma boa esposa. Uma coisa não anula a outra, tá? Então, conscientização. E eu acho que um ambiente como esse é ótimo para isso, para que mais pessoas possam ouvir, repensar, talvez mudar de ideia e passar a se posicionar a partir disso. Eu acho que essa seria a minha Perfeito, fala. Né? Como eu iniciei a minha fala, Isa, e repito aqui novamente, eu acho que não teve uma mulher que andou aqui no podcast que eu não elogiei, que eu não tenha dito que eu me inspiro, porque eu me inspiro em todas. Seja porque ela, por exemplo, defende uma pauta ou outra, mas porque eu quero colocar a mulher, e não é disputa, não é a nossa ideia de disputar com homens, muito pelo contrário, a gente só quer locais, ocupar espaços de forma igual, né? Ou seja, não tem essa disputa, mas como a gente sabe que infelizmente a gente precisa estar falando sobre, eu faço questão, não desmerecendo os meninos de maneira alguma, os homens. Meninos é quando eu falo em sala de aula de forma carinhosa, mas não é desmerecendo, mas a gente precisa também fazer, ressalvar, né, colocar em xeque toda essa participação da luta feminina, do que é importante, de mulheres negras, da participação, enfim, do coletivo, para que a gente consiga trazer essa ideia de justiça que a sociedade precisa, né, que o próprio direito ele prega e que é uma das bandeiras do Pod Jus Podcast, é onde a voz, como é? Onde a justiça ganha a voz, é um bordão de Dr. Leandro. Então, mais uma vez, obrigada, Isa. Eu realmente me inspiro em você, isso é sincero que eu estou falando. Já falei em sala de aula que você é uma pessoa maravilhosa, estou falando aqui presencialmente, olhando para você, para que vocês saibam que realmente tem um reconhecimento da minha parte. E quando eu falei, nossa, doutora Isadora já tem mestrado, doutorado, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu me inspirar também. Então, você é uma mulher que traz essa inspiração e inspira outras pessoas também. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por investir o seu tempo, né, de trazer conhecimento da sua tese de doutorado. Eu tenho certeza absoluta que não vai parar aí. Você é um excelente pesquisador e vai trazer outros temas também. E já fica até o convite para o Isadora 2.0. Doutora Isa 2.0. Para a gente falar sobre outros temas, sobre outras temáticas, para que a gente consiga divulgar temas que são sensíveis, mas que são importantes a gente discutir em sociedade, em coletivo, principalmente num ambiente aberto como esse. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
Posso falar? Pode. Eu agradeço o convite, como eu lhe disse. Eu vim muito animada, vim muito feliz. Galera, cheguei 1 hora antes, hein? Eu queria agradecer a ambos, tá? Eu tenho menos contato com o Dr. Leonardo, então eu vou dizer... Leandro, desculpa. É porque tava Léo, aí... Léo ficou rico. Léo foi que faleceu. Desculpa. Dr. Léo, fica mais fácil. Pronto. Dr. Léo, então, eu conhecendo um pouco, sei que você está militando ao nosso lado e fico muito feliz com isso. Então, olha aí, minha gente, um bom exemplo aqui para vocês seguirem, tá? Eu queria dizer que eu também admiro muito professora Suelen. Eu gosto de chamar de professora e não de doutora, porque para mim professor é um cargo de excelência. Eu acho que professor é um cargo que muitas vezes é desmerecido, mas que pode mudar tudo. Como eu disse, eu acho que a educação pode mudar tudo. Então, para mim, professor é um título de maior respeito, eu acho que mais do que doutor. Então, eu convivo com a professora Suelen, acompanho ela tanto na vida profissional quanto nas redes sociais. E eu adoro a postura de chefe que ela tem, viu? Eu amo esse empoderamento, as fotos dela, assim, eu olho, nossa, essa aí é chefe mesmo, viu? Então... Eu sou rígida às vezes, viu? E é engraçado que eu não acho. Mas rigidez, tem gente que acha que é ofensa, eu não acho que é, não. Né? Eu não acho que é ruim, não. Eu gosto do posicionamento, eu gosto de dizer, eu vim aqui pra fazer o que é pra ser feito e eu vejo isso no seu trabalho. Eu vejo isso quando eu escuto os alunos falando do que eu sei sobre sua sala de aula e sobre sua advocacia e sobre seu posicionamento nas redes sociais. Eu sei que a gente gosta de ouvir que a gente é linda, você está belíssima sempre. Mas nas redes sociais, aquela posição de poder eu acho mais bela ainda. Mas não queremos só elogios de beleza, queremos elogios de intelecto. E admiro muito sua vida profissional. Obrigada. Tá? Se eu fosse falar de uma mulher trabalhista, com certeza, doutora Suelen, tá? Então é isso, a admiração é mútua. Sei que andamos muitas vezes por caminhos diferentes, profissionais, mas não quer dizer que não sejam paralelos, né? E que a gente não possa se apoiar. Então eu tô sempre aqui e eu acredito que você também tá sempre aqui por mim. E que isso sirva de inspiração para outras mulheres também. A gente se apoia e todas as mulheres podem se apoiar da mesma forma que a gente está fazendo agora. Com certeza. Obrigada. Eu sou de câncer, né? E aí, para quem acredita em signo, uma pessoa emotiva. E aí, enfim. Mas obrigada, Isa. É recíproco, pode ter certeza, viu? Léo? E agradecer a doutora Isadora pela disponibilidade, pela agenda, pelo tema, que é um tema muito abrangente. Fica aqui aberto o convite para o doutora Isa 2.0. Já aceitei. É que dia? E também falar com você, nosso telespectador. Agradecemos pela sua audiência, por estar nos acompanhando. Mais uma vez, convido vocês a compartilhar o link do nosso canal com seus familiares, com seus amigos. Entrar na nossa rede social lá no Instagram, @podjuspodcast, e encher o nosso direct de mensagem. Também entre no nosso site, no nosso chat, mande mensagens, dúvidas, perguntas, com certeza vai ter uma resposta para a sua dúvida. E agradecer você também que está nos apoiando, está compartilhando, nossos apoiadores financeiros. Se você também é empresário, tem uma empresa e quer nos apoiar, entre em contato conosco, nós estamos também de portas abertas para recepcioná-lo e agregar a sua marca, a sua empresa, a nossa imagem, a nossa empresa também, o Podjus Podcast. E fica um abraço, um beijo e Podjus Podcast, onde a justiça ganha voz. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.